Esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe é muito importante. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é a luta. A luta é bem interessante assim, né? Porque nós estamos acostumados a ser avaliados por aqueles menos qualificados. E nós vamos aceitando assim para tudo. E muitas vezes, aqueles que não têm qualificação traz informações que nós vamos seguindo aquelas informações. Porque a pessoa cursou determinados cursos, julga-se que aquela pessoa é evoluída. E é bem interessante, porque muitas vezes os pais fazem um esforço para poder manter aqueles filhos para estudarem. Consegue pagar as mensalidades daquele curso daqueles filhos, depois os filhos vêm para querer orientar os pais. Eles esquecem que no período recente anterior, os pais tiveram as condições de mantê-los nos estudos. Depois acham-se, porque fizeram aquele curso, agora são superiores. E é bem grave assim, a gente vai aceitando a pessoa porque ela fez esse curso. E nós não vamos fazendo a observação de como a pessoa é. E os ensinos é bem importante, porque muitas vezes aqueles que estão transmitindo os ensinos não têm uma profundidade naqueles estudos. Então aqueles que têm uma qualidade superior, que é a qualidade da intuição, e de que percebem antes aquilo que está sendo falado e percebe a entonação que está acompanhando. Então questiona. Esses procura diminuir aquele que tem uma qualidade superior, porque ele não tem o curso. E é bem grave assim, porque aquele que está ensinando de maneira retalhada, ele então teria que ter um aprofundamento para ver o que está sendo dito a ele e o jeito que está sendo dito e ele fazer a diferença. Porque nós sabemos assim que através dos ensinos que foram trazidos para nós, os ensinos de Jesus e de outros velhos profetas, os ensinos de Jesus é superior, porque Jesus é o Filho de Deus. Os ensinos dos velhos profetas e daqueles que vieram preparadores do caminho, esses ensinos, eles sempre receberam alteração. Fica bem fácil assim da gente ir observando numa reunião. Tem uma pessoa que anota o que acontece na reunião. Depois ela dá para o presidente para ver aquilo que foi anotado. O presidente manda mudar as palavras, manda esclarecer melhor aquelas palavras. Isso é físico. Agora, nos ensinos, através dos milênios, as pessoas aceitam e não questionam. E aquele que questiona, então ele é menosprezado. Então nós tínhamos que ter essa qualidade assim de ir observando aqueles que apresentam qualidades. Aquela qualidade daqueles pais que têm a capacidade de ter o trabalho, de manter aqueles filhos naquele estudo. Ou ele pediu para os filhos fazerem aquele estudo, ou os filhos pediram para fazer aquele estudo. Porque tem muitos pais também que não têm o recurso para que aquele filho faça aquele curso. Então o filho questiona se dá para fazer aquele curso. Então o pai, se pode, fala. Se não pode, fala. Esse curso eu não posso. Então o filho vai fazer um outro. Na nossa vida, tínhamos que observar isso. Agora, pelo curso feito, a pessoa acha assim que ela já se encontra numa condição como se fosse superior. Então nós tínhamos que
lembrar assim da naturalidade. Porque uma pessoa tem um curso, porque ela mora num bairro, porque ela tem uma determinada função, não quer dizer que aquela pessoa é evoluída. Porque a evolução é medida pelo saber. Essa referência a gente conhece naquela carta de Paulo, do debate que o Paulo teve. O conhecimento antes era medido pelo conhecimento dos ensinos que a pessoa tinha. É bem importante assim. Como nós nos encontramos distante da luz, não vamos verificando que existe o trabalho da matéria grosseira e existe o trabalho que nós temos que trabalhar conosco, na nossa vida interna, de melhorar a nossa condição. Não é somente a condição de matéria grosseira. Se nós observássemos a nossa condição de matéria grosseira, não tem nenhuma significação. Porque a pessoa trabalhou para ter mais um. Agora ela tem que trabalhar para manter. Depois ela tem que fazer agora um trabalho de gastar aquilo que ela acumulou. E muitos, devido a isso, que trabalharam somente na matéria grosseira, ficam sem saúde. Então o direcionamento da pessoa ficou para a matéria grosseira. E nós vamos observando assim, que o trabalho na matéria grosseira somente, ele deixa a pessoa fria, sem bondade interna. Fica bem fácil assim da gente observar em muitas profissões. A pessoa trabalha somente para a matéria grosseira, para ela e para os seus descendentes. Ela vai ficando fria. E é bem grave assim, porque devido a esta frieza, muitos, ou quase todos, dirigem aquela pessoa sem consideração. Próximo dela, dirigem a ela com termos sociais. Mas assim que ela distancia um pouco, os termos que dirigem a ela, que verbalizam sobre aquela pessoa, são termos muito degradantes e pejorativos. Essa capacidade de perceber as energias. Nós tínhamos que perceber assim, tipos diferentes de energia. Porque a comida da casa da pessoa tem um tipo de energia. As pessoas que moram naquela moradia, se aquela que prepara o alimento tem uma bondade interna dentro dela. Aquele homem ou aquela mulher, se tiverem uma bondade interna, as pessoas vão comer daquele alimento preparado décadas e décadas e sempre ficarão felizes. A comida fora da moradia, muitas vezes a pessoa fala assim que precisa de ver paladares diferentes. Esse ver paladar diferente é bem interessante, porque as pessoas muitas vezes não voltam naquele lugar. Volta muitas vezes por não ter opção, por ser próximo do ambiente de trabalho. Nós tínhamos que ir observando assim os tipos de energia. O tipo de energia que vivifica a criação. Nós tínhamos que ficar mais próximo dessas energias. A luta é isso, essa diferença, para que nós tivéssemos uma condição de ficar próximo da energia que vivifica a criação. Quer dizer, que nós recebemos dessa energia. Então, essa energia, nós vamos observando assim, que ela é uma só, mas ela vai ramificando. É só observar no tipo de fruta. Quantos tipos de frutas existem? Então, quer dizer assim, a energia primordial foi ramificando, possibilitou muitos tipos de fruta. Assim como cada ser humano tem o seu jeito, então cada ser humano é vivificado por um tipo de energia. Sabemos assim que tem os grupos. E esse grupo a gente pode observar simplesmente assim no caso da astrologia, que determina 12 tipos de grupos. Essa condição bem importante assim. Então nós tínhamos que trabalhar conosco, de ir observando aquilo que nós temos que aprender, porque tem o livre-arbítrio, tem o karma. Então se a pessoa não nos pediu nada, nós tínhamos que respeitar a pessoa. Porque quando nós auxiliamos uma pessoa,
E se a pessoa não nos pediu, nós sempre temos aquela condição de falar assim, a bondade. Acontece que a pessoa estava tropeçando. Nós auxiliamos, a pessoa parou de tropeçar. Mas agora a pessoa também não está fazendo um esforço para parar de tropeçar na vida. Ela continua tropeçando. O tropeçar aí quer dizer assim, descuido, o celular está na frente da pessoa, a pessoa não pensa, a pessoa não tem interesse em nada. Mas nós tiramos a pessoa daquele lugar e auxiliamos. Então, quer dizer, se tivéssemos deixado a pessoa naquele lugar, ela já tinha caído. Ela não caiu esse mês, mas cai no mês que vem. Então ela vai tropeçando. Essa condição boa que nós tínhamos que ter, a luta é isso. Ver onde é que nós podemos atuar, como podemos atuar. Então aquela bondade assim, do amor, tínhamos que observar assim, que o amor, ele é severidade, ele é pureza, ele é justiça. Porque a gente vê com os animais, na cria, a pureza dos animais. Mas o animal dá a justiça, ele dá o equilíbrio, ele dá o meio termo. Nós perdemos essa referência. Então tem um ensino que fala assim que precisamos de fazer penitência. Então muitos acham que é caminhar a pé, não comer, fazer dieta. Não é isso. É colocar os ensinos em primeiro lugar e tirar de dentro de nós essa mornidão. Perceber que para voltarmos para a pátria do Espírito, a luta é assim. Priorizar os ensinos, deixar aquelas coisas que não nos traz nenhum benefício atrás de nós. Aquele pai ter a condição de saber que aqueles filhos tiveram informações escolares, mas que ainda não têm a capacidade de se manterem, mas já estão dando opinião, já estão colocando, num termo antigo, quando as pessoas tropeçam, pôr o carro na frente dos bois. Então a luta é perceber que os bois precisam de puxar o carro, não é colocar o carro na frente dos bois. Então essa diferença que nós tínhamos que ter, essa coisa bem importante assim, se aquele tem a capacidade de ter o conhecimento, ele então tem que aprender os ensinos, perceber para quem é que ele vai falar que tem alteração. Porque aqueles que estão ministrando os ensinos teriam que ter um aprofundamento, teriam que estar estudando junto com esse que apresentou essa lucidez. Isso é bem importante assim. Ele teve um instante na vida dele, ou ele vem pesquisando a vida toda, e então dentro dele ficou solidificado o desvio que estava tendo, e ele procurou verbalizar. Em vez de ouvir este, acontece assim. Menosprezam. Aquela referência assim que a base é feita pelos cursos. Mas nós sabemos assim que muitos e muitos fazem o curso porque ele achou que aquele curso seria bom, depois ele não quer mais seguir aquela profissão. Ou ele faz aquele curso porque os pais insistiram para que ele fizesse. Depois do curso concluído, então agora ele vai fazer outra coisa. O curso não qualifica a pessoa. Qualifica a pessoa para aquele segmento daquele curso. Isso a gente precisa de ter bem presente dentro de nós. Que é a mesma coisa. A pessoa fez um curso para trabalhar na cozinha. Mas nesse curso ela pode também ficar enriquecida por ela mesma de ser um confeiteiro. Então ela sabe trabalhar na cozinha e sabe trabalhar na confeitaria. E se o estabelecimento é pequeno, ela também sabe trabalhar recebendo encomendas e vender o produto que foi feito. Essa versatilidade, é isso que nós precisamos de ter na vida. Ser firme conosco, aprender a diferenciar aquilo que nos dá substância e aquilo que não nos possibilita uma mudança de energia, porque tudo é energia. Se aquela criança está brincando, o pai e a mãe levam aquela criança para brincar num determinado lugar. E naquele lugar tem muito espaço, e o pai e a mãe ficam por ali. A criança vai, brinca lá longe, depois volta,
olha para os pais e volta a brincar. Aquela criança, o que ela fez? Procurou a referência dela novamente, procurou encontrar-se novamente com aquilo que dá a ela a referência, essa energia. Então na vida tudo é energia. Do jeito que tem aquela fruta que nos possibilita aquela energia, tem a energia que a criança recebe do adulto somente de olhar. Os ensinos, o livro Na Luz da Verdade é assim. Para aquele que tem um anseio, para aquele que quer ter uma vida diferente, para aquele que quer ter uma vida que a saudade não pega ele, a nostalgia, aquela palavra que existe, que todos falam assim, que está estressado. Então a pessoa precisa de lembrar assim, que o livro Na Luz da Verdade abre essas palavras. Saudade de quê? Saudade de quem? Da pátria? Do filho? Daquilo outro? O estresse é porque a pessoa está trabalhando com um tipo de trabalho que não dá a ela nenhuma perspectiva interna. Ela não viu ainda. Isso é bem interessante. A perspectiva interna, porque todo o trabalho nos possibilita esta condição. A gente vai observando assim, o jovem no seu período de formação, aquela criança que os pais se encontram ali na moradia e que dá afazeres para aqueles filhos. Isso é bem importante assim, porque quando os filhos têm afazeres, no seu período de formação, quando amadurecem, todos aqueles afazeres, agora ele precisa. Isso é bem interessante assim. Ele foi fazer um estudo numa localidade, ele foi fazer um trabalho agora numa outra localidade, e agora, nas circunstâncias da vida, ou ele administra a própria moradia, ou tem uma pessoa que executa as funções da moradia. Mas ele tem que lembrar sim que aquela que executa as funções tem que receber uma orientação. Com o conhecimento que ele teve, agora ele tem capacidade para orientar se está tudo bem feito ou se precisa de melhorar alguma coisa. Isso é bem importante assim. Então, no período de formação, muitas vezes, ele pode ter ficado descontente por ter passado por aqueles aprendizados. Mas agora ele vê, tem uma importância. Então, a questão de falar assim que está estressado é justamente isso, porque a pessoa está caminhando na vida somente para a matéria grosseira. Ela não está fazendo uma reflexão para a sua vida interna. O que vai ser bom para ela? E qual é a finalidade que ela está tendo? Porque tudo tem que ter uma finalidade. Qual é o procedimento que eu preciso de continuar tendo? A mudança de grau, a mudança de nível, isso é bem importante assim. Aquele fruto, ele tem semente. E se a pessoa tem uma propriedade ou tem um lugar que ela planta aquela semente, ela vai plantar aquela semente daquele fruto. Porque quando ela recebeu a energia que aquele fruto possibilitou, ela ficou muito feliz. E ela tem vontade que esse fruto propague. Muitos outros, quando receber dessa energia, desse fruto, vão ficar felizes também. No relacionamento, tínhamos que ser assim. Caminhar na proporção, possibilitando o outro, que o outro viesse a ter o amadurecimento. A bondade, o amor, a justiça. Isso é que nós precisaríamos de trazer para a nossa vida. A proporção. Quando a criança é pequena, o adulto sabe, na proporção. A criança quer fazer determinada coisa, o adulto dá para ela a proporção que aquela criança dá conta. Se vai carregar um peso, o adulto faz uma avaliação na hora e fala para a criança, esse você pode levar. E a criança dá conta de carregar aquele que foi dado para ele. Depois nós perdemos essa proporção, perdemos essa noção daquilo que vai ser bom para a nossa vida. É isso que nós precisaríamos de ter dentro de nós todo o instante, de compreender direito os ensinos. Essa é a luta. E é bem importante assim, porque as referências que nós temos que aprofundar nos ensinos. E é bem importante, porque o livro Na Luz da Verdade, ele dá essa proporção da pessoa ir assimilando na capacidade que ela tem.
que vai desenvolvendo dentro de cada um que estuda aquela vontade de ter um conhecimento melhor. Então o que a pessoa faz? Ela estuda o livro todo, depois ela volta. E ela vai voltando, porque não tem tempo, não tem espaço. E cada vez a pessoa vai melhorando a condição que ela tem e aprender a usar direito. Então essa capacidade assim que nós precisaríamos de estar bem presente dentro de nós. Para que eu sirvo? Eu tenho que descobrir a minha finalidade, de que não tem nada sem importância. Porque aquele Criador tem aqueles animais que ele precisa. Ele vai apresentando uma condição no conhecimento que ele tem do rebanho, aqueles que ele pode tirar do rebanho e aqueles que ele precisa de agregar. Então ele vai fazendo esse trabalho. Agora, para a nossa vida interna, o que eu preciso de tirar que não serve? Nós sabemos assim, muitos e muitos falam assim, que se pudessem, voltaria num período anterior, para isso ou para aquilo. Mas nós temos uma condição dentro de nós, nossa norma de tempo dentro de nós, ela é numa espiral. Então, quando a gente estuda o livro Na Luz da Verdade, a gente pode entrar nessa espiral e fazer o resgate daquele período anterior, essa dedicação. Mas para isso nós temos que ter uma força extra, porque tem muitas coisas que a pessoa vivenciou que ela fala assim, não quero nem lembrar. Isso é bem importante assim. Se ela não quer lembrar, é porque ela ainda não tem a capacidade para trazer aquela vivência para o seu atual. Mas nós temos que ter a força para trazer essa vivência, porque aquilo que plantas, hás de colher. É bem importante isso. Cada um é que tem que fazer esse esforço de perceber como ele se encontra e fazer a diferença da luta. Quer dizer que a capacidade daquele pai que pôde manter aqueles filhos nos estudos, porque o pai pretendia que eles estudassem, ou os filhos pediram para fazer aquele estudo. Agora, os filhos vêm e começam a falar. A prática é muito mais trabalhosa do que a teoria. Isso em qualquer profissão. A gente vê assim no caso do professor. Ele teve a vontade de fazer aquele curso, então agora ele é esse profissional. Só que cada ano é um novo grupo de alunos, então cada ano ele tem que ter uma maneira melhor, ele tem que ter uma versatilidade. Na nossa vida diária, nós tínhamos que nos encontrarmos assim, para tudo, e nos encontrarmos numa condição de perceber como nós somos e melhorar esse nível que nós temos. A pessoa acha assim, que ela falou daquela maneira, mas quem ouviu, a entonação que acompanhou aquela fala. Então aquele que está falando tinha que aprender a ouvir aquilo que ele fala, a entonação que ele utiliza, porque o que o outro vai receber daquela informação é como ele acompanhou a intenção. Então toda época nós tínhamos que fazer esse trabalho de perceber essa diferença que existe na luta, que é o trabalho do raciocínio que nos possibilita a vida da matéria grosseira e a intuição que nos possibilita a condição de desvencilhar do nosso passado e melhorar o nosso futuro. É aquela condição bem importante de viver o presente. É isso que nós precisaríamos de ter, essa condição bem importante de nos encontrarmos limpos. A gente vai observando que os animais limpam. O animal entra no rio, atravessa o rio, do lado de lá do rio, ele dá um balançado e toda a água sai do seu pelo. Nós entramos na vida e continuamos carregando o nosso ontem. Não desvencilhamos, porque o nosso ontem poderíamos achar que teria que ser diferente. O nosso ontem foi daquele jeito porque não tínhamos outro saber. Agora, qual é a maneira que eu tenho para viver melhor o meu dia a dia? Essa é a diferença. Então, aquela condição bem importante assim, que quando a pessoa dedica o tempo dela para o trabalho, de maneiras que aquele que recebe o trabalho que foi feito ficam felizes. Nesse período, ela teria que estar encontrando-se sempre com a luz, com a referência dos ensinos, para que ela tivesse aquela condição bem importante
de manter-se numa oitava acima. E isso é bem importante assim. Essa oitava acima quer dizer assim, melhorando, ficando polida, coerente, com segurança interna. Quer dizer assim, a força que ela recebe da luz. Para receber essa força, a pessoa tem que estar estudando o livro Na Luz da Verdade. Então, com isso, ela vai melhorando. E a melhora, nós sabemos assim, que não é mais ou menos. A melhora é a vida toda. Porque muitos e muitos trabalham naquela empresa e não recebem o grau de mestre. Não recebe a chefia de um setor. Muitos e muitos. Quer dizer que ele entrou naquela empresa, continuou ali como auxiliar e foi como auxiliar a vida toda. Não fez um trabalho interno para melhorar. Na nossa caminhada interna, para nós voltarmos para a pátria do Espírito, nós tínhamos que lembrar assim, além dessa melhora interna, nós tínhamos que estar melhorando também na nossa vida externa. E nós vemos assim que dificilmente uma pessoa está melhorando na sua vida externa. A referência fica fácil da gente ver o acúmulo de lixo. Se a pessoa é evoluída, então não teria que ter esse acúmulo de lixo. Então a pessoa pode julgar que ela está melhorando pela condição que ela tem da matéria grosseira, dos cursos que ela realizou, do patrimônio que ela adquiriu, mas dentro dela. Então aquela pergunta bem importante assim, que todo espírito humano vai ter que ouvir, é: quem és tu? Então quer dizer, como é que eu estou vivendo hoje o meu presente? Ele se encontra comigo ou ele se encontra num período anterior? Porque se eu tenho vínculos de uma época anterior, é porque eu ainda não resgatei aqueles vínculos. Eu tenho que resgatar e passar a viver o presente. Então aquela pergunta bem importante assim, quem és tu? Toda a época da nossa vida nós tínhamos que fazer a reflexão. Então a referência do terceiro mandamento é para ver como é que nós estamos caminhando. Porque se a pessoa está caminhando e depois ela fala que não percebeu, depois ela percebe-se que agora ela não tem saúde e que ela está ouvindo a referência de pessoas que não têm a vida prática, é bem grave assim, para aquele que comporta assim. Então a referência teríamos que ter daqueles que se encontram de uma maneira com saúde, com saber, que aprende a discernir. Discernir quer dizer assim, onde encontra-se uma interferência nos ensinos, onde encontra-se o ensino corretamente. Então essa condição que nós tínhamos que desenvolver dentro de nós, é aquela condição bem importante assim de respeitar o nosso semelhante. O respeito ao nosso semelhante não quer dizer que nós vamos aceitar aquilo que nos impõe. Então nós sabemos assim que temos que ir caminhando. E o caminho é a vida toda, não é para um período. Aquela pessoa que está trabalhando no fogão, se ela descuida um pouco, pode acontecer do que ela colocou naquela panela, sair fora da panela e apagar o fogo. Mas o gás continua, então terá uma consequência. Essa condição bem importante de observar aquilo que vai ser bom para a minha existência. A luta é um trabalho interno da intuição com o raciocínio. Aquele que apresenta uma capacidade de perceber a entonação que está sendo falada, que ele está ouvindo, aquela condição bem importante do que ele fala, a entonação que acompanha o que ele está falando, aquele benefício que ele julga que está proporcionando para um, para outro, está atrapalhando a vida de um, está atrapalhando a vida de outro, está dando benefício a mais. Então aquela pessoa não tem capacidade para receber um benefício a mais. Então a maneira que existe é a pessoa ser cuidadosa com ela e observar qual é o procedimento que cada um tem que ter para melhorar a sua energia, melhorar a condição de receber energias melhores e de ver aquela condição bem importante de como a pessoa está fazendo a influência na nossa vida. Então o livro Na Luz da Verdade, ele vai nos possibilitando essa condição. E cada um é que tem que fazer um trabalho com ele mesmo. Toda a época da nossa existência, continuar estudando. Estuda o livro Na Luz da Verdade.